Hoje você acordou sentindo uma pressão. Antes mesmo de levantar, o corpo já estava acelerado. A mente já estava projetando o que pode dar errado. O dia nem começou e você já sente que está atrás. Mas hoje não é sobre correr mais rápido, é sobre começar mais estável. Você não precisa acordar sabendo tudo. Não precisa resolver o dia inteiro antes das 6 da manhã. Você só precisa de direção suficiente para não se perder. Ontem eu contei como o cano da minha cozinha estourou e eu mantive a calma. Muitos me escreveram perguntando como isso é possível. E a resposta não é força, é treino. Semanas atrás, em uma das sessões de mentoria de regulação emocional, uma mentorada me disse: "Eu não quero parar de sentir. Eu só não quero que qualquer coisa me desorganize." E é exatamente isso. Não é sobre eliminar intensidade, é sobre construir eixo. Eixo não nasce no dia do problema, nasce no treino invisível. Ao final deste encontro, você vai entender como começar estável mesmo quando o dia já começa exigindo muito. E as afirmações de hoje vão ajudar seu corpo a memorizar essa estrutura. Agora vamos organizar por dentro antes de agir por fora. Respiração natural, coluna alinhada, presença suficiente para o primeiro passo. Antes de pensar no que precisa ser resolvido hoje, organize o corpo, não o dia, o corpo. Perceba como você acordou. A respiração está mais curta ou tranquila? Os ombros estão tensos? A mandíbula está apertada? Dias intensos ativam o sistema de alerta antes mesmo de você sair da cama. Isso não é falha sua, é funcionamento biológico. Quando o cérebro percebe exigência, ele tenta antecipar tudo. Ele acelera, projeta, quer controlar. Mas clareza não nasce da antecipação. Clareza nasce depois que o corpo entende que não está em perigo. A maioria das pessoas tenta organizar a agenda antes de estabilizar o sistema nervoso. E é aí que o desgaste começa. Hoje você vai inverter essa ordem. Primeiro regula, depois decide. Primeiro estabiliza, depois executa. Não existe produtividade sustentável sem regulação prévia. Você não precisa diminuir o dia. Você precisa aumentar a estabilidade interna. E isso começa com algo simples. Ajuste a postura, solte os ombros, respire fundo mais uma vez. Não para relaxar demais, mas para sinalizar ao cérebro que você está no comando. Agora sim, seguimos. Imagine que você entre em uma sala ainda escura. Você não sai correndo. Você não começa a mover tudo ao mesmo tempo. Você acende uma luz, só isso. Uma luz já muda a leitura do ambiente interno. Ou imagine uma mesa cheia de papéis. Você não resolve todos ao mesmo tempo. Você escolhe o primeiro e coloca na sua frente.
Dias intensos funcionam assim. O erro não está na intensidade, está na tentativa de abraçar tudo antes de estabilizar o eixo. Quando você acorda sob pressão, o cérebro tenta organizar o dia inteiro de uma vez. Mas o cérebro funciona melhor em sequência. Primeiro passo, depois segundo. Não existe estabilidade tentando resolver o futuro inteiro às 5 da manhã. Existe estabilidade escolhendo o próximo movimento. Hoje você não precisa clareza sobre tudo. Precisa clareza sobre o primeiro passo. E isso é suficiente para reorganizar o resto. Quando perceber que o dia já começou intenso, faça isso. Pare por alguns segundos, não para fugir, para assumir posição. Respire fundo uma vez. Não precisa de técnica elaborada. Uma respiração consciente já sinaliza estabilidade. Agora pergunte: qual é a primeira ação concreta desta manhã? Não a lista inteira, não a semana inteira, a primeira. Pode ser levantar e beber água, pode ser abrir a agenda e marcar o horário mais importante. Pode ser enviar uma única mensagem necessária. Um passo pequeno já organiza o resto. O cérebro precisa de direção, não de sobrecarga. Quando você escolhe uma ação clara, o sistema sai da antecipação e entra na execução. E execução reduz a ansiedade. Não porque o dia ficou leve, mas porque você assumiu o comando. Hoje não tente vencer o dia, organize o começo. O restante responde à sequência. Talvez o que mais desgaste você não seja o dia intenso, seja a forma como você começa. Quando você acorda já em alerta, o corpo entra em defesa. E defesa constante consome energia. Mas quando você começa estabilizando, algo muda. Você não elimina a pressão, você organiza a resposta. Talvez hoje você não queira um dia perfeito. Talvez você queira clareza para decidir, constância para continuar, estabilidade para atravessar. Isso não nasce da motivação, nasce da sequência. Primeiro regula, depois escolhe, depois executa. Dias intensos revelam sua estrutura, e estrutura se constrói nas primeiras horas. Hoje você está treinando algo maior do que este encontro. Você treina o eixo, e eixo sustenta qualquer cenário. E se você sente que precisa potencializar os resultados incríveis conquistados aqui no canal, no primeiro comentário deste encontro tem um link especial para você. Você não precisa de um dia leve para começar bem. Precisa de direção suficiente. Dias intensos não pedem mais força, pedem mais estrutura. Quando você começa estabilizando o corpo, a mente organiza o restante. Não é sobre controlar tudo, é sobre escolher a ordem. Primeiro presença, depois decisão e logo ação. Talvez hoje o dia continue exigente,
mas você já não começa reagindo, você começa escolhendo e isso muda o desfecho. No nosso próximo encontro, vamos aprofundar como sustentar essa estabilidade ao longo do dia, mesmo quando surgirem interrupções inesperadas. Agora vamos consolidar isso por dentro. Postura firme, respiração natural, presença ativa. Seguimos. A partir daqui, vou conduzir algumas frases. Algumas vão se repetir. Repetição não é insistência, é consolidação. O cérebro aprende por sequência estável. Quando uma ideia é repetida com clareza, ela deixa de ser conceito e vira direção interna. Mantenha a postura alinhada, olhos abertos se quiser. Respiração natural. Você não está relaxando para fugir do dia. A partir daqui você organiza o sistema para atravessá-lo. Agora vamos estruturar essa estabilidade por dentro. Está pronta? Vamos começar. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza.
E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão,
escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização e pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura,
respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência.
você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora.
precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência.
Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso,
seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza.
E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide. Logo, executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo.
Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio, nasce da capacidade de atravessá-lo. Talvez hoje, mesmo que o dia comece intenso, você simplesmente lembre: postura, respiração, primeira ação. E cada vez que faz isso, seu sistema aprende a estabilizar. Seu corpo aprende segurança. E segurança sustenta desempenho. Hoje você não precisa de motivação. Precisa de direção suficiente. E direção começa agora. Sinta o chão, escolha o próximo passo e deixe o resto responder à sequência. Talvez você comece a perceber que intensidade não exige desorganização. E pode notar que quando o corpo encontra eixo, a mente encontra direção. É interessante como, ao ajustar a postura, o sistema inteiro responde com mais clareza. E talvez você descubra que não precisa resolver tudo agora. Precisa escolher o próximo passo. Enquanto você respira de forma simples, seu cérebro aprende que pressão não é perigo, é apenas demanda. E demanda pode ser organizada. Primeiro estabiliza, depois decide, logo executa. Você não reage no ritmo da urgência. Você responde no ritmo da clareza. E à medida que escolhe sequência, a confiança cresce. Confiança não nasce da ausência de desafio,